Cuidados, saúde, bem-estar, alimentação. É aqui no Urbana Fitness com Geice Ribeiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma vez, como compromisso, toca eu, Geice Ribeiro, a falar-vos sobre tudo aquilo que é saúde, alimentação saudável, bem-estar e atividade física. E como é regra, todos os sábados nós temos um convidado ou uma convidada. E a convidada para o dia de hoje, no Urbana Fitness, é a doutora Alana. A doutora Alana está aqui conosco e vai poder falar-vos sobre tudo o que é medicina estética. O que é que a medicina estética envolve? O que é que a medicina estética faz por si? Então, você que está aí do outro lado a nos ouvir, a nos ver nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram não digo porque está ainda off, mas no Facebook nós estamos bem na live e você vai poder ver quem está aqui deste lado a falar, eu, Geice e a doutora Alana. Então você que está aí, não tem possibilidade de estar no Facebook, vai poder estar numa sintonia FM a ouvir-nos. E vai poder, então, no nosso Facebook, talvez, poder pôr a sua questão, a sua dúvida, para a doutora esclarecer. Então, malta, fiquem bem sintonizados a nós para ouvirem-nos e aprenderem e saber onde cuidarem da vossa beleza, onde cuidarem do vosso físico, onde cuidarem do vosso bem-estar. E isso eu trouxe aqui a doutora Alana como uma das melhores especialistas nesse quesito na nossa cidade de Luanda. Então, a doutora Alana está aqui, vai apresentar-se, eu vou passar a palavra para ela, ela vai poder apresentar-se e vamos começar a conversa com todos aqueles temas que hoje em dia são o top, né, da nossa sociedade, onde todas as mulheres e homens estão a recorrer para tratar daquilo que é o porte físico. O que não se pode esquecer é que fazendo esses tratamentos, nós temos também de buscar uma alimentação saudável e atividade física para manter aquilo que é o procedimento que você foi buscar para a melhoria do seu ser. Então, doutora, bom dia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou agradecer imenso por esse convite que já ficou desde, acho que agosto ou junho, que eu estava a contar os dias para tê-la aqui e poder falar isso, porque a nossa sociedade hoje em dia vive com isso. A nossa sociedade hoje em dia aborda muito esse tema e há muito tabu também em torno disso, porque às vezes não são escolhidos os melhores sítios para fazerem esses procedimentos e depois dá aquele boom, né? Aquilo que não corre bem, fica tudo mal e depois é generalizado para a sociedade aquele que é o tratamento que a pessoa recorreu. Mas não sabendo que recorreu para o lado errado, para a pessoa errada, que não tem qualidades específicas para tratar disso. Doutora, mais uma vez, bom dia. Eu vou deixar a palavra consigo para poder apresentar-se aqui na nossa rádio. Bom dia. Bom dia. Então, meu nome é Alana Duso. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa área, né, da medicina, a parte estética, que hoje é uma área que vem crescendo muito e que eu acho que existe muitas dúvidas ainda sobre, né? Sim. Porque às vezes eu acho que ficou banalizada a área da estética, muitas áreas trabalham com estética e muitas vezes, que nem tu falou, corre mal porque não foi direcionado, né, corretamente. Não foi feita a escolha certa, né? O especialista que se chama especialista não é bem formado ou não está ainda apto para fazer aquilo e decide fazer. E então as vítimas somos nós que vamos em busca disso, achando que é o correto, mas também não temos certeza. Então, e por às isso... vezes, desculpa te interromper, Não. A gente ouve, né? Ah, meu amigo fez e que eu ia deu certo, dizer. aí vai lá, faz, mas não era o tratamento indicado para ti. Não é igual, não é? Não é igual para todo cada um mundo. tem o seu biotipo. Exatamente. E não é feita aquela análise minuciosa necessária. Exato. Então, malta, você que está aí, que foi indicada por alguém, então tenha esse cuidado, tenha essa atenção. Não siga porque o A, o B, o C fez apenas, mas procure saber se a pessoa está certificada de forma correta e se é feito o primeiro passo, que eu chamo o primeiro passo, que é uma análise do seu biotipo para poder fazer o procedimento, não é, doutora? Exato, tanto a parte facial quanto corporal.
a gente orienta que seja feita uma primeira avaliação. Às vezes a gente pega muitos pacientes, manda foto, enfim, que é uma avaliação online. A gente até faz, mas a gente pede que o paciente faça uma avaliação presencial, porque aí a gente consegue ver o real problema, colocar a expectativa com o paciente com o que a gente realmente consegue entregar. Eu acho que isso é muito importante, talvez o passo mais importante antes da gente iniciar o tratamento, tá no né? terreno, não é? É colocar realmente o que tu espera e o que eu consigo te entregar, para não gerar uma frustração depois. Mas não era isso que eu queria, ou tu não me explicou que não ia ficar bem desse jeito. Então, a parte mais importante é a avaliação. Ok. A doutora é brasileira, certo? Certo. Está em Angola há quanto tempo, doutora? 3 anos. 3 anos. E como encara a nossa sociedade, vamos assim começar, comparada com o Brasil, por exemplo, que já é avançado nisso há séculos, como compara a nossa sociedade com o Brasil? Ainda é uma sociedade nova nesse quesito, que está a se reerguer, está cada vez mais a crescer, ou uma sociedade muito fragilizada com medos, com tabus em torno da medicina estética? Acho que vem crescendo, é uma área que vem crescendo, mas ainda existe muito medo. Muito receio de dar errado, de ter profissionais aptos a estarem fazendo esse tipo de procedimento, mas eu acho que a gente vem melhorando muito. Nesses 3 anos que eu tô aqui, eu vi um crescimento muito grande da área. Boa. A minha seguinte pergunta, a minha pergunta a seguir, desculpem, a minha pergunta a seguir é, quando a doutora recebe um paciente que chega lá, vamos dizer, com um sobrepeso, é feita a avaliação e depois lhe é dito que, diante disso, do procedimento que vai fazer, e até pode fazer o procedimento, faz o procedimento, tem que manter uma alimentação saudável, exercício físico, ou depois do procedimento ele poderá ter uma vida normal? Tudo isso a gente coloca na primeira avaliação, vendo o que é a necessidade do paciente. Às vezes o paciente chega com uma ideia de realizar um procedimento e aquele não é o ideal para ele, principalmente quando a gente fala em questão de sobrepeso e obesidade. Então, a gente sempre alinha que a atividade física, alimentação saudável, vamos colocar aqui, ela é fundamental para qualquer procedimento que a gente vá fazer para uma manutenção. Não existe milagre dentro da medicina estética, não tem nada que a gente vá fazer que vá durar para sempre. Então, eu tenho que ter a manutenção desse tratamento, isso é muito importante. A gente conta hoje em todos os nossos protocolos, tanto de emagrecimento quanto de gordura localizada, com uma nutricionista que nos dá esse suporte, né, para os pacientes, porque é muito importante a questão alimentar. Ok. Malta, vocês estão a ouvir essa conversa, então não é só buscar os procedimentos, mas também ter a consciência que para manter esse procedimento para a vida toda, vou assim dizer, né, é preciso haver esses cuidados. Os cuidados são passados logo numa avaliação, não é? É para a pessoa ter consciência do que tem que fazer após o tratamento, após esse procedimento. Doutora, o que é que mais... a doutora, trabalha no espaço Flávia Medeiros. Flávia Medeiros. O que é que mais vocês recebem, assim, dos vossos clientes? Qual é a maior preocupação dos vossos clientes? Quando a gente fala em corporal... Qual que eles buscam mais? A parte corporal, eu acredito que é gordura localizada. É a queixa que a gente mais recebe. E a gente trabalha muito com obesidade e sobrepeso. É uma área que eu fiz formação também e trabalho muito. Acho que ela entra na parte estética também, mas é muito voltada para a questão de saúde, né? Sim, então, o que é feito neste tratamento? Para sobrepeso? Para sobrepeso, sim. A gente trabalha com alguns protocolos medicamentosos, mudança alimentar, atividade física. A gente tem um protocolo específico aí para pacientes com sobrepeso ou obesidade. Ok. E eu que tenho assim, estamos a falar de obesos, né? Mas tem aquele outro lado. Começamos aqui, antes de entrarmos aqui nesta live, eu fui já avançar também pondo o meu ponto, né?
Porque é aquilo que a doutora disse, nós nunca estamos satisfeitos com Exato. aquilo que somos ou temos. Mas o meu caso é um bocadinho de desconforto, na verdade não é total satisfação. Eu que sou de uma estrutura magrinha, mas que tenho aquela gordura que incomoda-me, assim um bocadinho, como já abordamos aqui, é possível também fazer esse tratamento. Aí Qual a seria o gente- mais indicado nesse caso? Aí, quando o paciente não tem excesso de peso, não tem indicação de perda de peso, a gente tem programas, né, procedimentos voltados para a gordura localizada. Uhum. E a gente tem desde a parte não invasiva até os procedimentos invasivos, que entra o MELA, que é a nossa mini lipoaspiração. Ok, então essa mini lipoaspiração, qual é a diferença, doutora, com a lipoaspiração conhecida mundialmente, né? Acho que esse MELA é um novo procedimento. Ele é um procedimento que veio para dar mais conforto ao paciente, porque ele é feito dentro da clínica, ele é um procedimento que é feito com anestesia local. Então, o paciente sai no mesmo dia, né, na clínica, não precisa de internação, ele pode voltar às atividades no dia seguinte, ele pode trabalhar. Então, é um procedimento mais tranquilo do que uma lipoaspiração convencional. Claro que ele tem suas indicações, né? Às vezes eu pego um paciente com mais gordura, ele não é tão indicado para mini lipa e ele já tem uma indicação de lipoaspiração convencional, então por isso a gente volta para a avaliação inicial para definir qual o melhor procedimento para o paciente. Ok, então família, olha, tá aqui a doutora a dar-vos soluções para você que é magrinho, mas tem aquele papo de gordura assim que te desmonta o cérebro, que é o meu caso, por exemplo, nas costas, não é? Naqueles flanquitos, baixo ventre. Então, vocês podem também recorrer a esse procedimento que a doutora acabou de dizer, que é o MELA, que é uma mini cirurgia, né? É equiparada à cirurgia convencional, chamada, conhecida por todos nós, mas a diferença entre uma e outra é a não anestesia geral. Exato. Mas Anestesia acaba local. por ser depois tudo o resto, os O procedimentos feitos na lipo normal. Exatamente. Mesmo a retirada de gordura, só que feito com anestesia local. O pós-operatório é semelhante também, tem que fazer as drenagens pós-operatórias, a gente faz todo esse acompanhamento. Ok, olha, vamos ficar cargosos e cargosas com estes procedimentos, o que já ajuda a não teres que levar uma anestesia geral e fazer o tratamento por partes. Se tens aquela gordura assim nas costas, decides esse mês vou fazer nas costas. Juntas mais aquele dinheirinho, né? Pobre tipo eu. Juntas mais aquele dinheirinho, decides fazer no abdômen. Então, a lipomela, né? Ou mela, é conhecido por essa possibilidade. Diferente, né, da lipo convencional. E depois vem aqueles mini tratamentos também que deixam-nos lindos e poderosos. O botox, o preenchimento labial. Exato. Não sei se na clínica, no espaço Flávia Medeiros, também fazem aqueles procedimentos assim para olheiras. Fazemos. Também fazem. Sim, fazemos toda a parte facial também. Uau! Só não fazem, por exemplo, um afinamento assim do nariz. A gente trabalha com a rinomodelação, que seria com ácido hialurônico, né? Cirúrgico a gente não faz. Para quem não sabe, doutora, eu vou pedir que diga Claro. o que é a rinomodelação. A rinomodelação, ela é o afinamento, né, do nariz quando o paciente tem indicação, usando ácido hialurônico, que é o mesmo preenchedor que a gente usa quando vai fazer o labial ou a olheira. E esse ácido, doutora, não tem contraindicação nenhuma? A princípio, não. A gente avalia na primeira consulta se o paciente não tem alergia a nenhum componente, a nenhuma medicação, mas a princípio ele é 100% bioabsorvível, então ele não teria nenhuma contraindicação, não tem risco aí de rejeição ou de alergias. Ok. Epá, isto é tudo muito bonito, se ver, e não houve ninguém assim que já fez esse procedimento e usou, por exemplo, e teve o uso do ácido hialurônico e teve alguma complicação? Não, é difícil. A gente vê casos, né? Claro que a gente na internet sempre vê casos de necrose ou de infecção, e aí vai muito do profissional que faz, da limpeza local, do tipo de produto que usa,
da experiência que ele tem, de fazer o preenchimento naquela área. E aí a gente volta de novo a sempre procurar, né, um profissional qualificado para aquilo que a gente busca, porque a complicação ela sempre existe. Eu sempre digo para os meus pacientes que tu pode estar nas melhores mãos, que pode acontecer uma complicação, e o que tu tem que buscar é um profissional que esteja apto a tratar se acontecer uma complicação. Ok? E a minha questão agora é, após fazer esse procedimento, vamos dizer, rinoplastia ou, por exemplo, um preenchimento, né, das olheiras. Esses procedimentos, normalmente, estamos a falar de rinoplastia, depois vamos para os outros. Após fazer uma rinoplastia, quanto tempo isso leva? É para a vida toda ou tem um tempo, assim, um prazo estimulado e ter que voltar a fazer? Só a rinoplastia seria a cirurgia, né? O que a gente faz é a rinomodelação. Okay. Fazem a rinomodelação, que ela é com ácido hialurônico. Ele tem uma durabilidade de 8 meses, 1 ano, e ele vai absorvendo. Então, é um procedimento que você tem que fazer, né? A princípio, todo ano. Teria que refazer, porque ele reabsorve. O líquido que é usado, por exemplo, na rinomodelação, também é usado para o Botox? Não, o Botox é um pouquinho diferente o produto. O Botox, ele é a toxina botulínica que ela faz a paralisação do músculo. Diferente do ácido hialurônico que faz o preenchimento. E não há contraindicações também? A princípio, não. Ok. E também leva um tempo estimulado entre 8 e 1 ano? O Botox, ele dura um pouquinho menos, entre 3 a 4 meses. Tem alguns pacientes que duram até 6 meses, mas em média aí 3 a 4 meses o Botox. E o fazer esse tratamento, por exemplo, toda a vida, vamos dizer, não causa algum dano assim no nervo, vamos supor, se temos nervos aqui na testa, eu não sei, não causa algum dano assim para o nosso músculo, sei lá, que faz essa paralisação, como a doutora disse? Não tem nenhum problema. Inclusive, ele é usado como forma preventiva das rugas. Então, se eu mantenho o procedimento sempre em dia, eu vou evitar que forme aquelas ruguinhas, né, marcadas na pele. Sim, os traçozinhos. Exatamente. Okay. Então, ele hoje é usado como prevenção. Eu vou aqui falar assim abertamente, porque eu também já fiz e na verdade eu tinha muitos traços por causa do desporto, né? O voleibol, aquele franzir da testa, eu quando ficasse nervosa, então eu estava lá toda hora cara de brava. Assim, com a cara de brava e era um ato constante. Então eu também vou aqui falar abertamente e eu não tenho receios ou vergonhas de falar de todos os procedimentos que eu já fiz. Também não foram muitos, né? Eu já fiz as lipoenzimas, por exemplo, para o abdômen. Já fiz o Botox e acho que foram só os tratamentos que eu já fiz. Então, e eu estou satisfeita, malta. Estou aqui a dar-vos como referência, como exemplo. Estou satisfeita, eu faço e estou aqui a pôr a questão à doutora para vocês poderem estarem mais confiantes caso queiram recorrer a esses tratamentos. E sim, eu vou falar do Botox. O Botox ajuda a ter uma pele mais uniforme, mais assim, mais lisinha, sem aqueles traços. Graças a Deus eu acho que eu não tenho as olheiras, graças a Deus. Procuro cuidar dessa parte, de descansar mesmo o suficiente para não gerar isso. E sim, eu faço o Botox e está aqui uma profissional onde vocês podem recorrer para fazer esse tratamento. E até então, desde que eu comecei a fazer, não tenho problemas nenhuns. A doutora Flávia está aqui a falar sobre esse tema e eu estou a pôr as questões para vocês ficarem tranquilos nesse aspecto. No caso do preenchimento labial, por exemplo, eu vou fazer o preenchimento e como é feito e como a cliente é que escolhe o volume labial que quer ou a doutora é que define como este preenchimento vai ser feito? Se vai pôr só um pouquinho para dar aqueles contornos bonitinhos ou se vai pôr conforme a cliente quer? Não, eu defino junto com o paciente antes da gente fazer o preenchimento para que fique algo harmônico e não fique nada exagerado. E se ela não ficar satisfeita com...
com Eu o trabalho que a doutora assim, definiu? geralmente a gente define juntas, a gente espera aí o período de recuperação, porque o lábio é um local que acaba inchando bastante. Então a gente espera aí pelo menos 30 dias para ter um resultado final, digamos assim. E aí o paciente volta e a gente avalia novamente. Eu queria um pouquinho mais de volume. Se eu julgar que cabe, eu faço. Também não faço além do que eu acho que fica estético, porque a gente tem que saber até o limite que fica bom, né? Não dá só pra gente fazer porque o o cliente quer. exatamente, porque às vezes é exagerado, né? Então, acho que tem profissionais que acabam fazendo, É isso que eu ia mas dizer. Tem casos eu não que eu faço. já vi de clientes ou de pessoas que estão com os lábios todos projetados. Porque às vezes a tua ideia, né? Eu quero o lábio desse jeito. Ou vem com uma foto, eu quero esse lábio aqui. Ele não comporta no teu rosto, ele não fica harmônico. Eu acho que a nossa parte da estética é uma harmonização. E a gente... se ela insistir. Não, eu não doutora, faço. Não quero não saber, faço, não porque faço. aí comprometeria o seu serviço, não é? Porque vai além do meu trabalho, aí já foge da minha linha de tratamento, que é uma linha de harmonização. Então, existe sim vários pacientes que eu nego o tratamento, assim, não, mais que isso, infelizmente, não vai ser o que vou fazer, porque não vai ficar bom, não comporta com o teu rosto e fica à vontade imagem, se quiser né? procurar outro profissional, mas não faço. Quais são os outros procedimentos, assim, faciais, vamos dizer, que o vosso espaço faz? A gente faz toda a parte de harmonização facial, então os Se eu tiver com uma bochecha preenchimentos. assim para dentro, põe cá para fora. Trabalhamos com preenchimentos, trabalhamos com afinamento do rosto, a gente tem algumas tecnologias que ajudam nessa parte. Trabalhamos com rejuvenescimento, hoje é uma parte muito importante que a gente frisa, né? O rejuvenescimento ou o não envelhecimento, né? O envelhecer bem, envelhecer com uma pele saudável, com uma pele viçosa. Isso Como é feito esse procedimento? A gente tem alguns produtos, alguns protocolos que a gente faz para estar devolvendo vitalidade para essa pele, para estar deixando ela mais... uma pele assim de bebezinho, Exato, todo lisinho, exato. bonitinho. Para que a gente envelheça com essa pele bonita e não fique com aquele aspecto, né, de pele totalmente esticada, aquela coisa artificial. A gente conta com alguns protocolos para essa parte. Eu tô aqui, acho que o meu dinheiro todo vai ficar com a doutora. Porque é cada coisa que eu tô a ouvir que eu também gostaria, né? É aquela coisa de envelhecermos com qualidade. Exato. Mas depois entra aquela questão, doutora. Eu vou fazer esse procedimento, como também eu já vi lá fora, muitos atores, cantores, atrizes, por exemplo, fazem esses tratamentos, mas depois a cara começa assim a desmoronar. O que é que acontece aí? Não, quando a gente vê essas deformidades, provavelmente é por exagero de produto em algum momento e depois não consegue manter esse tratamento, né? Hoje a gente vem voltando muito mais para uma linha natural. Okay. A gente não vê essas queixas de desabamento facial, né? Não. Porque sim, eu vejo, tipo, e agora assim que a doutora está a falar disso, rejuvenescimento, desculpem família, rejuvenescimento, e eu me pergunto se esses procedimentos também não são feitos por essas pessoas que eu já vi que o rosto ficou totalmente no avesso, e se não são esses os procedimentos. Na verdade, então, são outras soluções que eles buscam e depois não dá certo, né? É porque a gente passou uma era dentro da estética de usar muitos preenchedores e ficar com aqueles rostos muito cheios, muito artificiais. Hoje, os produtos que a gente usa e as tecnologias que vêm cada vez mais presentes aqui no nosso dia a dia são coisas que não vão mudar a tua fisionomia, que não vão alterar nada dos teus traços. Eles vão estar só trabalhando qualidade de pele, produção de colágeno. Então, ela é uma linha diferente do que a gente viu até aqui. E se eu paro de fazer esses procedimentos, o tempo que leva esse procedimento também varia dos 8 a 1 ano? Geralmente 1 ano e pouquinho. Se a gente faz manutenções, tu consegue estender o tempo de tratamento, né? As manutenções a durabilidade. são feitas periódicas de quanto em quanto tempo?
Depois que a gente faz o primeiro tratamento, o primeiro protocolo, uma vez por ano, para fazer uma manutenção, e aí você consegue prolongar, né, a durabilidade. Ok. Mas se tu não fizer, tu vai seguir o envelhecimento natural. E se Né? eu Não vai deixo ser prejudicada por isso, por se não eu deixo fazer. assim de fazer, fiz o primeiro step, né? Deixei de fazer, a minha pele volta ao que era? Não Ou necessariamente mantém-se volta ali? ao que era, mas como o processo de envelhecimento ele é contínuo, né? Provavelmente dentro de determinado tempo, aí 6 meses, 1 ano, você vai notar a diferença do que de quando você fez o procedimento. Perfeito, perfeito. Isso envolve também tirar aquelas manchinhas, aqueles pontos às vezes que nós temos, porque eu sou apta em espremer as espinhas, né? Eu não posso ver uma bolinha aqui na minha cara que já vou lá com o dedo, trim, e depois acaba por gerar uma manchinha. Esses procedimentos também eliminam manchas e tem aquele outro que eu chamo de mapa, né? A cara fica com tonalidades diferentes. Também tem a vantagem de cuidar disso tudo. Temos protocolos também que tratam manchas, que fazem a uniformização do tom de tom pele. Então, depende muito da queixa de cada paciente. Uau. Tem protocolo para tudo. Eu vou me tornar uma Barbie, porque eu vou procurar a doutora para falar sobre tudo isso, para fazer. Falar não, para fazer isso. E ninguém aqui vai me criticar. Eu costumo dizer, cada um sabe cuidar de si. Cada um toma as suas decisões e busca as suas melhores versões. Eu sou addictive de saúde, né? E procuro ter uma alimentação bastante cuidada e fazer bastante atividade física. Mas há coisas mesmo que só a medicina estética nos vai poder dar. Porque nós, ao fazermos exercícios, ao termos uma alimentação, o nosso envelhecimento continua. Exato. Continua. Continua e vamos envelhecer, não como se não tivéssemos a fazer nada, mas vamos envelhecer. Sim. Aquela pele esticadérrima, aquela pele assim bem bonitinha, uniforme, vai deixar de estar presente, porque o esforço que é feito na atividade física também acaba por levar a nossa pele a degradar-se, não é? Então, daí eu dizer que eu não sou contra a família. Você que está aí do outro lado e está nos a ouvir, eu não sou contra esses procedimentos. Mas há que haver também um equilíbrio. Com certeza. Não é? Há que haver um equilíbrio. Não é porque existe a medicina estética que você vai apenas viver disso. Porque não vai ser sustentável. Você precisa fazer o outro lado para poder casar os dois lados da medicina, saúde principalmente, e depois o bem-estar, que é o resultado que os dois te vão trazer. Então, pensem nisso com inteligência e não sigam apenas aquela sua amiga, aquela sua prima, sua irmã, que está a fazer apenas esses procedimentos para ter uma melhor versão dela. Você procura. Eu dou meu conselho aqui e a doutora acho que é apologista da mesma ideia, né? É um complemento que a gente tem, a estética, mas a gente fala muito da alimentação. Hoje a gente sabe que tem muitos alimentos inflamatórios e eles contribuem muito para o envelhecimento, para a má qualidade da pele. Por si só, a gente já tem uma perda da produção de colágeno, né? A partir dos 20, 25 anos. Então, se a gente não cuidar, não fizer a nossa parte, cuidando da alimentação, praticando atividade física, só o procedimento estético ele não vai resolver. Ok. Então, olha, tá aí, ouviram do outro lado. Eu estava aqui a falar e a doutora entrou e acabou por concluir aquilo que era o meu raciocínio. Então, malta, tenham bastante cuidado. Eu vou deixar, a doutora no final vai deixar aqui o seu contato, se for o caso, onde vão poder localizar ela e vão poder ter esse casamento lindo para que vocês se tornem aquelas vossas melhores versões e poder se exibir. E como a doutora, eu tive a ver o seu Instagram, disse, o verão está aí a vir, né? Está aí a vir e esses cuidados normalmente carecem de tempos antes para poder ter o resultado no tempo estipulado, não é? E a doutora disse que são 3 meses para ir. A princípio a gente começa 3 meses antes, porque nenhum tratamento tem resultado imediato.
Pois, A gente o mesmo precisa- acontece na estética, né? Exato, a gente precisa de tempo para ver o resultado. Então não adianta chegar aí 15 dias antes do verão e querer fazer tudo de uma vez só. Não, E a porque gente vê muito isso. Isso né? quer dizer, há pessoas mesmo que querem as coisas para Pra ontem. E todo o tratamento ele tem o seu tempo de ação, todo o produto que a gente aplica ou toda a estratégia que a gente monta para o paciente tem um período para aquilo ali dar resultado. Então a Ok. gente bate muito na tecla que para estar bem no verão a gente começa aí sempre antes, né? Pelo menos 3 meses, mas quanto antes começar, melhor. Pai, o verão está mesmo aí a vir, ainda não está tão quente assim, mas já podemos começar a ver o sol aqui a brilhar. E então o ideal seria que você quer ficar bem top, né, para o nosso verão, começar o tratamento já, não é? Exato. Então, olha, tá aí mais uma dica. Vamos fazer as coisas com antecedência para depois não pegares e começares a cobrar do profissional, porque te é dito que leva um tempo de resultado de 3 meses. Então, pensa nisso, você que já tem aí a tua ideia bem formatada, já tem como e onde fazer, porque eu já estou aqui a dizer, a vender a imagem da doutora, né? Já sabes onde poder ir, onde vais ser atendida com profissionalismo. Então, pega em si, vai lá e cuida. Começa a cuidar já, mas sem esquecer o outro lado. O outro lado eu falo e bato na tecla constantemente. Então, vá lá e prepare-se para fazer isso. Doutora, há um outro procedimento também, que é a soroterapia, né? Exato. O que é isso? A soroterapia é onde a gente faz reposição de vitaminas e minerais através da via endovenosa ou intramuscular. Então, para não ter que estar tomando comprimidos todos os dias, a gente tem essa facilidade de estar repondo, né, uma vez por semana, ou dependendo da indicação de cada paciente, através do soro. Uma terapia rápida, aí 30, 40 minutinhos, uma vez por semana, e você repõe toda essa parte de vitaminas Uma vez e por minerais. semana? A princípio, sim, depende. Se é um paciente que tem muito déficit de vitaminas, 2 vezes, mas a princípio só para manutenção, uma vez por semana. E como é visto este déficit? Como é que vocês conseguem saber, por exemplo, se eu estou a falta de magnésio, de zinco? A gente coleta exames. Aí vocês fazem o exame, não sou eu que tenho que pegar, porque às vezes a A gente preguiça... encaminha para um laboratório. A gente não tem laboratório na clínica para coleta. vocês coletam mas a gente e levam para o prescreve. laboratório. Vocês é que fazem toda essa parte. Não. A gente prescreve o Encaminha o paciente. cliente. Exato. E ele vai Ok. até o laboratório para fazer a coleta. Mas tem alguns tipos de soro que a gente não requer exames. Por exemplo, para melhora da disposição, melhora do sono, produção de colágeno. A gente tem diversas soroterapias que não requer exames, porque aí não seria para repor, seria um complemento. Epá, eu que tenho um desgaste enorme físico a nível de treino, né? E o meu dia é bastante ativo, bastante dinâmico. Eu que tenho um dia assim, então chego à conclusão que eu preciso mesmo de rever esses pontos de soroterapia, porque acaba por faltar sempre um nutriente ali. Principalmente para a imunidade, é excelente, né? Porque às vezes a gente não consegue suplementar tudo que a gente precisa através da alimentação ou de Exato. suplementos vitamínicos. E é confortável você fazer uma vez por semana e não precisar se preocupar com isso, né? Então, Ok. é um complemento, claro que não dá para contar só com a soroterapia, né? A gente volta aí na questão alimentar, mas ele ajuda bastante. Ok, então, epá, tá aí mais uma solução para ti que tens alguns déficits, sentes-te cansado, não dormes em condições. Isso às vezes deriva dos nutrientes que estão em faltas, né? Em falta no seu organismo. Então, uma solução, em vez de estarmos a tomar vitamina C assim constante, estarmos a tomar magnésio, zinco, aquele pro sono, qual é o nome? Tem um comprimido que é usado muito, melatonina. A melatonina, porque tens um sono assim meio atribulado. Então procurem este tratamento mais uma vez. Está aí uma solução para deixar de ingerir esses medicamentos que às vezes podem acabar por afetar os nossos órgãos aqui dentro, desde rim Às vezes pode e por aí ter vai. aquele incômodo
incômodo gástrico, né? Dor de estômago, O estômago. pelos comprimidos. Então, olha, isso vai de forma intravenosa, vai já direto para o nosso sangue e acredito que a ação dele A é bem absorção mais é muito rápida maior, do que exato. tomar um comprimido. Com certeza. Não é? Até o Você absorve comprimido praticamente desfazer. 100%, né? O comprimido você perde um pouco aí pela digestão. Pois. Com o soro você consegue uma absorção bem maior. E às vezes quando você trata, vem queixa de insônia, né? Você acaba tratando aquilo, você trata o paciente num conjunto, aí melhora a disposição ao longo do dia, melhora num todo, né? Não é só aquela queixa. Epa, eu tô aqui, malta, você que tá aí a ouvir no nosso Facebook. Eu tô aqui que nem uma criança, os meus olhos estão a brilhar. Estão a brilhar com tudo isso que eu tô a ouvir, porque eu tô a ver solução para muito daquilo que são os meus problemas. E acredito que muita gente, tal como eu tô aqui sentada a ouvir a doutora falar sobre isso, estão aí do outro lado e também estão, uau, existe isso, porque muita gente desconhece. Desconhece esses tipos de tratamentos e tinham o tal medo, ou já ouviram e tinham aquele medo de recorrer a isso. Eu, na verdade, tenho a minha suplementação e eu atualmente estou a tomar ômega 3, estou a tomar o ZMA, que é o zinco, magnésio e a vitamina, não sei quantos. Mas pronto, estou a tomar. Às vezes tomo melatonina porque chego tão cansada que quando me vou deitar para dormir, o que acontece é o cansaço em si não me permite ter aquele sono REM, né? Aquele sono bem contínuo até o dia seguinte. Acordo inúmeras vezes à noite, com dores em várias partes do corpo. Então, estes tratamentos, esta soroterapia poderá ajudar-me também neste quesito. Então, por isso eu disse, eu estou aqui com os olhos todos a brilhar, né? Vocês não estão a ver, mas lá dentro eu estou mesmo já assim, solução para mim. Então, vou recorrer à doutora e sim, quando lá tiver também vou poder compartilhar ou partilhar com vocês para verem e não terem medo. Porque eu acho que às vezes as pessoas não vão atrás disso por Tem medo. receio, exato. É mais o medo que põe aquele bloqueio de ir atrás e fazer. Porque eu já ouvi muita gente a dizer assim, gente, eu vou fazer esse botox que tu fizeste, nada, depois a minha cara vai cair. Não, vou continuar mesmo assim, deixa só, gente, deixa. Eu ali a tentar explicar, daí eu ter a ideia de trazer a doutora, como a doutora já passou uma outra esteticista, né, que falou dos procedimentos que fazia, e eu procuro passar essa mensagem às pessoas de forma segura, né, para poderem se cuidar. Porque há muita mulher, não estou a falar de mulher porque sou mulher, mas também isso envolve os homens. Há muita mulher que se deixa estar, não se cuida, e não acha talvez importante, e o marido depois pega o namorado, está a ver a outra ali de lado, toda XPTO, toda bem cuidada. Então, mulheres, vamos pegar isso como uma forma de conselho. Vamos procurar cuidar de nós. Primeiro, fora ser para o marido, mas primeiro tem de ser para nós. Tem de ser para nós, temos de estar bem conosco mesma. Vocês aí podem não estar bem com vocês. Procurem ajuda, sem medo. Sem medo, sem vergonha, porque às vezes também é vergonha porque a sociedade critica. São aqueles chamados tabus também. Exato. A sociedade está sempre a apontar o dedo. E eu pergunto assim, a sociedade dá-te alguma coisa? Não, a sociedade não dá-te nada. Tu trabalhas todos os dias, acordas para batalhar, para pôr comida na mesa, para cuidar da casa, para cuidar da família. Então, isso tudo és tu. Então, se tu consegues fazer tudo isso, também tens que olhar para ti. Consegues fazer para os outros, também tens que olhar para ti. E às vezes envolve, sim, esses tratamentos. A estética, hoje em dia, é um ponto de partida para nos cuidarmos. Eu volto e falo aqui constantemente. A alimentação e o treino, casado com a estética, vão tornar de si a melhor versão possível e imaginária.
Então, a doutora está aqui, está a falar sobre esses pontos e eu vou pondo as questões e depois vem aquela coisa. Mas eu vou fazer esses procedimentos se eu não tiver condições, né? Para manter esses tratamentos. Se não tiveres condições, vais fazer a primeira vez, vais procurar manter o outro lado. Mas assim, a gente faz uma avaliação e tenta montar algo que fique bom para o paciente. Ok. Né? Então, a gente tem diversas linhas de tratamento. Ok. Então, isso vai muito de acordo com cada paciente. Por isso que vale a primeira avaliação, vale a conversa, vale entender o que cada um busca e tentar montar dentro da realidade de cada um. Ok. E vocês, vamos falar aqui um bocadinho no quesito valores. Vocês têm formas de pagamento assim divididas ou têm sempre que pagar tudo Depende de uma muito vez? do tratamento. Né? Depende muito do tratamento. A gente consegue ver com o paciente como ficaria bom para ele e ajustar isso. Ok. Então, olha, é um caso de você ir lá parar e conversar, expor a sua necessidade, né? E chegar a um acordo com o Espaço Flávio Medeiros. Doutora, eu vi aqui na sua página mais uma situação em que o meu cérebro questiona. Lipolaser, mela e a lipo convencional são 3 pontos que eu já vi diferentes. Então, a lipo convencional e o mela foi o que a gente falou. E a lipolaser a gente associa, pode ser tanto na lipo convencional quanto no mela, a gente associa o endolaser, que é uma tecnologia, que é o laser de iodo, que ele vai fazer trabalhar a questão da flacidez. Então, ele ajuda tanto na retirada da gordura, quanto na retração de pele. Então, ele ajuda na flacidez. A gente associa isso dentro, tanto se for na lipo convencional, quanto na mini lipo, para que diminua aquela flacidez. Porque onde eu estou tirando gordura, eu posso vir a ter flacidez. Mas isso para todos os corpos? Depende, mas a maioria sim. Porque o resultado é muito melhor. Ok. E isso é dito pela doutora ou o cliente que escolhe? Não, eu que indico. Ok. Epá. Ai, meu Deus do céu. É tanta coisa que a pessoa fica, meu Deus, onde é que eu vou me pegar? Mas a doutora vai aconselhar. Muitas coisas, são muitos procedimentos hoje. Que nem eu falei, a área que cresce muito, então a gente tem acesso a muita informação. Por isso que é bom a gente conversar e colocar a nossa queixa e a gente conseguir direcionar o melhor tratamento para aquilo. Né? Porque tem N opções hoje no mercado, a gente vê muitas coisas e todo dia surge protocolos novos, então às vezes confunde um pouquinho aí para que lado que eu vou, o que eu vou fazer, tenho que fazer tudo, não preciso fazer, enfim. Então a gente consegue orientar bem aí para cada queixo o que seria o melhor. Aquela situação, doutora, vamos chegar agora para a parte de baixo, já falamos do up, agora vamos lá embaixo. Eu que tenho aquela deformação, né, assim no glúteo, não tenho aquele glúteo todo arredondado, isso é muito visto nos atletas, eu no meu caso, aquele vácuo, né, aqui assim lateral do glúteo. Isto também vejo que tem sido algo constante que as mulheres buscam. Sim. Tenho visto agora vejo tudo que é rabo, estou a ver redondo. Tudo que é bunda, eu estou a ver redonda. Então, é sinal de que já muita gente já foi buscar esse déficit, né, a busca de melhorias nessa situação. Vocês fazem esse preenchimento porque agora tem o outro lado que são aquelas mulheres que chamam de jardadas, né? Exato. Os procedimentos são iguais, os produtos são iguais. Não. O que é usado, como é feito? A jarda, né, que a gente vê muito aqui, a gente vê muita complicação por esse procedimento, infelizmente. Exato. Pela desinformação, às vezes, do paciente ir fazer esse tipo de procedimento sem orientação. E a gente pega na clínica muita complicação. E são complicações difíceis de reverter. Manchas na pele, endurecimento, aumento muito grande da região e que a gente não consegue voltar. Não consegue? Não, infelizmente não. É muito difícil o tratamento
para reverter Isso essas realmente também dá complicações. medo. Né? Então, a gente trabalha, assim, com preenchimento glúteo. A gente trabalha com preenchimento com ácido hialurônico e trabalha com a remodelação glútea definitiva, que é um produto que a gente usa que não tem tempo aí de... Não tem sai, tempo né? estipulado, por isso é Ele chamado é definido. definitivo, ele é definitivo. O produto colocado não sai, ou com ácido hialurônico para quando são correções menores, que aí ele tem a mesma durabilidade que a gente conversou do rosto, aí 8 meses, 1 ano. E esse definitivo, o produto que é usado, qual é normalmente? A gente usa PMMA, que é o polimetilmetacrilato. É um produto que tem bastante polêmica. É isso que né? eu ia dizer. Eu já vi, Exato. acho que houve uma famosa no Brasil que teve a complicação. Na verdade, André Surak, André Surak, mas não exato. foi PMMA a complicação. Não? Não ia entrar nesse caso, não. Ela tem PMMA no glúteo, ela deu uma entrevista não faz muito tempo. O produto que foi colocado que deu problema foi o hidrogel. Então, a gente tem que cuidar muito o tipo de produto que está sendo colocado, porque muita gente vende como PMMA e coloca outro produto. E aí vem a dar problema, e foi o caso dela. Mas o PPMA, então quer dizer que o PPMA... O PMMA é autorizado, a gente tem regulação de Anvisa, ele é um produto que ele é autorizado para preenchimento, inclusive se usa em outras áreas da medicina, não só na parte estética, mas só existem 2 empresas no Brasil que são certificadas na produção do produto. E quem já fez o uso desses produtos, que são mesmo a 100% o PMMA? Não temos nenhum relato de problema. Não tem nenhum relatório de Nenhum. problema? Nenhum. Tanto que quando a gente vai ver casos de problema, teoricamente, com PMMA, quando se vê não foi PMMA, foi silicone industrial, foi hidrogel, foi outro tipo de produto misturado. Oh. Então tem que ter muito cuidado a procedência do produto, qualidade, se o profissional está apto para fazer esse procedimento. E eu te digo, eu tenho PMMA no meu glúteo, não tenho problema nenhum em falar e não faria nos meus pacientes se fosse algo que pudesse trazer algum risco. Né? Então, quanto a isso, eu fico bem tranquila. Entre o PMMA e o ácido hialurônico, normalmente, o que é que vocês recomendam ao paciente? Depende muito da queixa, do grau aí de depressão trocantérica que você tem, depende muito. Se eu disser, olha, não quero mais voltar aqui toda hora, mesmo que a indicação seja usar o ácido hialurônico, e eu diga, não, doutora, não quero voltar de 6 em 6 ou 8 em 8 meses, não quero voltar, então faz algo definitivo. Se tiver indicação, né? Senão a gente não faz, a gente sempre faz exames laboratoriais antes também do definitivo para ver se não tem nenhuma contraindicação, mas tem que ser bem indicado, porque é algo que vai estar ali para sempre. Uau. Então, se não tiver indicação, a gente não faz. Não, este é um tema que geralmente tem sido polêmica, o preenchimento do glúteo. Eu acho que o número 1 dos problemas atuais na sociedade, digo cá em Angola, lá fora, em todos os outros países, tem sido porque cada vez mais mulheres vão em busca de melhor forma da bunda, né? Porque os homens também acho que cobram isso nas mulheres e começam, quando tu vês a começar a cobrar ali do outro lado, então tu vais dizer, não, vou fazer isso para também agradar o meu parceiro. E acabam por fazer as más escolhas. Então, malta, está aqui, a doutora explicou que o PMMA não tem problema quando é realmente certificado a 100%. E depois tem aqueles outros, que são a mistura do hidrogel e... Tem silicone industrial, tem hidrogel, tem outros produtos que a gente não sabe o que é usado, PMMA. que é vendido por alguns profissionais como PMMA. Então, tem que ter muito cuidado da procedência do produto e da tua real indicação. Né? Quantidade que vai ser usado, tudo isso. É um procedimento que ele exige exames antes de ser feito. Então, se você chegar lá, vamos colocar, já senta lá na cadeira na primeira avaliação e coloca, desconfia. Né? Já fica com o pé atrás, porque é um procedimento que ele precisa ser feito alguns exames antes de ser aplicado o produto para ver se tu está realmente apto, né, ao procedimento. E mesmo que, por exemplo, doutora, eu faça todos esses procedimentos da avaliação e tudo mais e seja tudo como a doutora está a dizer, como é que eu vou saber que esse PMMA é realmente 100%? Então, a gente... Na clínica, a gente recebe original. o produto e ele vem com um selo em cada
cada caixinha de produto vem um selo com o lote, com a data de fabricação. E isso é colado junto ao prontuário do paciente. Então, qualquer problema, assim, eventual, tu tem lá a ficha e tu tem todos os dados do produto que foi usado. Isso é a garantia de que o produto realmente é original. Oh, ok. Então fiquem atentos, olha, você que vai aí por outros caminhos fazer esses procedimentos, se não tiver isso que a doutora acabou de dizer, que é o selo de certificação ali na caixinha, com o lote e tudo mais de validade, aí também fica com um pé atrás. Tem que ficar atento. E outra coisa é pacientes que já têm procedimentos prévios, JARDA, é contraindicado fazer. Então tem que ter muito cuidado. A gente sempre, pacientes que já fizeram algum procedimento, a gente pede um exame de imagem para ver se ainda tem algum produto residual, lá, né? Senão a gente não faz. Tem que ter bastante cuidado. Às vezes a gente não sabe o porquê que dá problema, a gente vê que deu problema e eu digo que é muito fácil você julgar quem tá fazendo, você nunca vê o por trás, né? Sim, então, eu acho que é importante a gente sempre ver além do problema, né? O porquê que o problema aconteceu, foi feito da maneira certa, foi usado o produto certo. Acho que tem muita coisa por trás. Este mundo, malta, é maravilhoso, porque você fica maravilhosa. Mas também, olha, tem os cuidadérrimos a serem feitos. Tem os cuidados aí mesmo a serem feitos. Tenha atenção. Muita atenção nesse aspecto. Não sigam apenas lugares que vocês desconhecem ou porque indicaram, vocês não têm referências válidas. Não é porque eu nunca fiz e vou-te dizer, olha, vai ao espaço X. Fiquem um bocadinho atentos a isso. Não que não seja um espaço credenciado, né? Mas fiquem atentos quando lá forem a pedir estas certificações todas que a doutora passou aqui. Eu estou aqui a falar e a doutora está aqui e já vos disse que também tem este procedimento feito em si e já vos dá tal como eu dei um exemplo, né, na primeira pessoa e vocês já têm uma garantia de que é possível, né? Então a doutora tem isso há quantos anos, por exemplo? Já fiz faz mais de um ano. Tá aí, olha, mais de um ano e está aqui toda linda e poderosa. A minha doutora está aqui linda e poderosa, sem problemas nenhuns. Então você também pode lá ir, que ela vai te aconselhar da melhor forma. Doutora, tem algum tema que queira abordar, assim, que eu ainda não tenha falado? Porque eu não conheço todo esse campo, mas tem, assim, algum tema que a doutora gostaria de expor aqui para os nossos ouvintes terem ideia do que é feito? Acho que a gente falou um pouquinho de tudo. Acho que a gente hoje trabalha com toda a área da estética, né? Temos vários procedimentos, então acho que fica aí o convite para conhecerem a clínica, fazerem sua avaliação e a gente está lá à disposição para tirar todas as dúvidas, explicar, né, sobre os procedimentos e, dependendo da queixa, aí orientar qual a melhor solução. Onde é que a clínica tá situada, doutora? No condomínio Oceanville, Talatona. Então, malta, apontem bem rapidinho. O condomínio Oceanville, em frente ao Dolce Vita. Ok, Dolce Vita, que é ali no condomínio Cajueiro, está assim na esquinazinha, na cidade financeira. Então é só vocês porem ali no GPS ou até chegarem às bombas ou no Dolce Vita e perguntarem onde é o condomínio Oceanville. Então vocês vão poder chegar lá e procurarem pela doutora. Se não puderem chegar lá e quiserem antes fazer uma ligação, qual é o contacto? Podem, assim, rapidinho ligar e fazer uma marcação consigo? As nossas consultas são feitas mediante marcação. Sim. Então a gente sempre tenta ligar antes para fazer esse agendamento, para não chegar lá e não, sim, por isso não eu tô conseguir ser atendido. Sim, por isso eu disse, se não quiser chegar lá, né? Exato. E preferir ligar antes para fazer sempre é bom dar uma ligadinha, que daí as meninas vão poder orientar, ver a agenda, e aí já chega e já é atendido. Então, malta, a doutora vai dizer aqui. O contato. Oceanville, espaço Flávio Medeiros. Espaço Flávia Medeiros. E a doutora vai deixar aqui o contato. Apontem caso estejam interessados e vão lá procurar por ela e ela vai vos atender com todo amor e carinho. Com certeza. O contato é 931-859-861. 931-859-861.
861. Exato. Então, olha, eu vou repetir mais uma vez. Espaço Flávia Medeiros, Oceanville, Talatona. O contacto é 931-859-861. Liguem, marquem a sua consulta de avaliação para fazer aquilo que está aí a vos incomodar assim de leve ou até tanto, sobre todas as formas, desde o rosto, tronco, bunda, abdômen, tudo. Você pode ir para lá e chamar aquilo que eu chamo fazer uma recauchutagem. Vais fazer uma recauchutagem de si e vais ficar com um pneu novinho. Vais ficar em dia, linda, gostosa, poderosa. A doutora está lá para receber-vos. Doutora, eu vou agora, estamos bem em cima do nosso tempo. O tempo passou tão rápido que É verdade. ficamos aqui a falar e falar. Quando eu olhei já eram 12h56. Mas nós vamos aqui agradecer a sua presença e vamos deixar a porta da nossa rádio sempre aberta, caso a doutora queira vir cá sempre falar sobre algum tema, porque até eu vou precisar para cada situação, todos os meses ou de mês a mês, vir aqui e voltar a tocar nesses temas, né? E deixar as pessoas bem consciencializadas da existência disso e o lado seguro que tu podes ir recorrer. Eu vou agradecer a sua presença aqui, doutora. Muito obrigada mesmo. O tempo de marcação foi longo, mas chegou e estamos aqui a poder debater sobre isso. O meu programa foi um programa gerado mesmo para esclarecimento de tudo que gira em torno de bem-estar, saúde e atividade física e alimentação saudável. Como a doutora já está aqui, muitos outros passaram aqui, desde desporto, desde nutricionistas, naturopatas, todos vêm cá para falar sobre isso, porque acaba por afetar sim a nossa saúde, desde psicológica, desde física. Então, isso são situações que as pessoas têm medo de falar ou recorrer à ajuda, buscar ajuda. Então, eu procurei de mãos abertas, porque às vezes têm receio de ir a uma clínica por medo de condições financeiras de pagamento, né? Então, uma forma de facilitar e não terem que ir lá parar para terem as respostas que estão na cabeça. Então, eu de forma aberta, eu procurei mostrar à sociedade o que está aí disponível e não precisam pagar sequer para ouvirem o que é certo. E a doutora está aqui a falar-me sobre tudo isso, que poderia ser dito numa consulta, não é? Esses esclarecimentos poderiam ser feitos e ditos numa consulta e está aqui a falar-nos de forma aberta. Eu agradeço muito o seu convite, disponibilização do seu tempo em pleno sábado, né? Que as pessoas normalmente procuram descansar, tirar aquele dia para descansar, estar com a família. Eu vou agradecer mais uma vez. Espero que esteja sempre disponível para mim, Com sempre que eu lhe certeza. convidar Com para vir. certeza. E vou dizer aqui em rádio aberta, eu vou procurar a doutora. Eu vou procurar a doutora porque eu quero sempre uma melhor versão de mim. Procuro sempre estar de bem comigo. Então eu vou procurar a doutora e vou vos relatar tudo aquilo que eu fui lá fazer, para vocês terem ideia e noção do que é feito e como é feito e os resultados que isso gera. Então, alguma palavra, doutora? Quer dar um beijinho a alguém? Dizer mais alguma coisa? Está à vontade, o microfone é seu. Vai ser um prazer te receber lá na clínica. Queria agradecer o convite e estamos aqui, né, para qualquer questão aí que surja, a gente está à disposição. Muito obrigada. Então, agradeço. malta, vocês ficaram aí, espero terem ouvido com atenção, né, o nosso programa. Esperem terem gostado, né, da presença aqui da doutora e das respostas que ela foi dando à medida que eu fui pondo as questões. Espero ter ajudado, né, das N questões existentes no vosso cérebro e nunca foram exteriorizadas. Espero ter satisfeito, né, aquilo que é a vossa curiosidade. E mais uma vez eu vou agradecer a todos vocês que estiveram aí do nosso lado, acompanhar milimetricamente esse programa. Muito obrigada mais uma vez. Mais um sábado se passou, se está a passar. E eu estou aqui a finalizar o meu programa.
Gostaria de poder ficar aqui a conversar com a doutora, mas temos a fazeres. E eu vou agradecer a todos vocês e desejar-vos um ótimo sábado. E, como sempre, saúde, bem-estar, atividade física e alimentação saudável, que é isso que eu procuro reportar a todos vocês. Vamos almoçar, mas vamos almoçar com equilíbrio. Como eu digo, há que haver um equilíbrio. Eu também chuto o balde, mas procuro não chutar o balde o dia todo. Pego uma refeição, escolho ali aquela refeição que eu digo, o meu cheat meal, e como com muito gosto e prazer, encho o meu bandulho e depois, quando voltar a sentir fome após essa refeição, então aí eu volto para a minha regra. Volto a comer de forma saudável, sem muitos excessos e mantenho-me ali na minha zona de conforto para manter aquilo que é o meu bem-estar, daquilo que é o meu físico, que eu procuro sempre melhorar e melhorar e melhorar. Então, bom sábado, família, um beijão bem grande, estejam com Deus, curtam-o bastante, mas tenham atenção àquilo que é a saúde. Beijo, beijo grande, Geice Ribeiro, despeço-me aqui e desejo a todos vocês felicidades. É o que eu vou desejar hoje. Felicidade, energia positiva, tenham sempre aquela garra para conseguir alcançar tudo aquilo que vocês têm aqui na vossa mente. Doutora, um beijinho bem grande. Obrigada, um beijo. Muito obrigada, família. Beijo, beijo, beijo. E assim saímos do ar. Cuidados, saúde, bem-estar, alimentação. É aqui no Urbana Fitness com Geice Ribeiro.